Paz a todo o povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, poder estar aqui. Estou sentindo falta do meu esposo. Mas hoje a gente precisou nos separar porque o Senhor nos deu. Ele disse que assim, e que alguém porque ia me mandar por um lado, ia mandar por outro, porque grande é a seara e nós precisamos buscar as vidas para Cristo. Amém? Ele está lá em das ministérios. Estou aqui para a glória e honra do nome do Senhor. Nós vamos exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é exaltado, aquele que é grandioso, que está ao todo caminho. Com o seu coração, com a sua alma. Feche os seus olhos e comece a adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Descruza os seus braços e adore ao Senhor, porque nós aprendemos que a adoração é uma arma de guerra. E é necessário que nós abramos nossos braços ao Senhor e declaremos que toda a glória, e toda a honra e toda a majestade é dele. Aleluia! Adoremos ao Senhor. Pode aumentar mais um pouquinho. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Exaltado, exaltado. Você pode exaltar com mais gratidão. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado nos céus. Oh, aleluia. Aleluia! O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é exaltado em majestade. Aleluia! Eu não sei de que forma você entrou aqui nesta noite, querido, mas existe um milagre reservado de Deus para a sua vida nesta noite. E a diferença para a igreja que ora, amém? Esse é o tema da mensagem. A diferença para a igreja que ora. E desde que eu cheguei neste lugar, essa igreja não parou de orar. Desde que eu cheguei neste lugar, o pastor Clóvis começou o culto com orações de joelho. Desde que eu cheguei neste lugar, que eu estou vendo o mover dos céus sobre este lugar. E se você ainda não
de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor está reservando promessas, prodígios e proezas e maravilhas neste lugar. Fique atento àquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre? Então nós vamos exaltar o Senhor com essa canção. E você vai cantar com todo o seu coração. Ressuscita sonhos neste lugar, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu sou a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus planos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha perna, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você pode cantar com mais força, com mais fé? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
podeis assentar, queridos. Aleluia. É que tem dessas coisas, né? Uma hora aumenta, outra hora baixa. Aleluias. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 5. Aleluia. A idade está chegando, a gente não enxerga mais as letras da Bíblia, né? Então tem que ser aqui, ó. A gente enxerga na Bíblia com a letra maior, bem grande. Amém? Todos encontraram? O texto diz: Pedro, a igreja tinha uma oração por ele a Deus. 12, 5. Vamos ler comigo? Deixa eu achar. Vamos ler aqui no projetor. Atos 12, 5. 1, 2, 3. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que mais me chama a atenção nesse texto aqui, nesse versículo, é que a igreja fazia uma oração. O que Deus quer nos falar nesta noite? Que nós precisamos orar sem cessar. Para que nós venhamos ter vitórias, é necessário que nunca pare de orar. E o que é orar? Falar com Deus. É ter uma conversa com Ele intimamente. Orar é buscar a face do Senhor dia após dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. E todas as manhãs nós temos a graça e a dádiva das misericórdias não serem consumidas sobre as nossas vidas. E muitas das vezes o Senhor vem ter um conversar conosco e nós não temos tempo. Nós nunca achamos tempo para o Senhor. É tanto ativismo que nós estamos vivendo hoje que a gente já acorda atrasado. Que o tempo já está tão acelerado que a gente esquece de conversar, de orar, de falar com o papai. E eu quero te dizer que você ter solução, para você ter qualquer resolução na sua vida, é necessário você conversar com o papai e ouvir o que ele quer falar contigo. Às vezes a gente fala, mas a gente esquece de ouvir Deus falar. E Deus quer nos ensinar a ouvir Ele falar, porque Ele quer se movimentar sobre a terra. O Senhor, Ele se movimenta sobre a terra. E quando Ele se movimenta sobre a terra, as coisas começam a acontecer. E às vezes a gente se movimenta tanto em casa. Hoje é um dia tão especial, tão propício da mulher. Como a Eliane mesmo falou aqui, a mulher tem esse dom de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. E a gente faz tantas coisas e às vezes a gente esquece de falar com Deus. Mas essa igreja é diferente. Porque essa igreja, as irmãs lavam prato falando com Deus, né? Dessa igreja é diferente, porque as irmãs, elas lavam roupa falando com Deus, não é?
Nessa igreja é diferente, porque as irmãs vão lá dando comidinha, preparando a comida, preparando os meninos para a escola e vai falando com Deus. Eu acredito nisso, porque a gente vê a diferença da igreja que ora. Eu tenho visto a diferença dessa igreja desde o dia que eu coloquei os pés aqui pela primeira vez. E Eliane me falou, eu falei assim, não se preocupa não, essa igreja tem uma liderança que ora. Essa igreja tem feito a diferença. Amém? A oração é o fôlego da igreja. E eu tenho visto que vocês é uma igreja que tem fôlego para orar. Uma igreja que ora não depende apenas das estratégias humanas, mas do poder de Deus. Quantos são dependentes da promessa de Deus? Quantos estão dependentes das estratégias de Deus? Eu vivi situações tão difíceis lá no hospital. Mas eu tinha certeza e convicção de que tinha um povo, de que tinha uma igreja que estava com seus joelhos dobrados, orando e intercedendo pela minha vida e a vida da minha filha. Por isso que eu estou aqui hoje, como testemunho, para testemunhar as bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida. Não porque eu mereça. Nós não somos merecedores, mas nós Deus diz que a graça é um favor que nós não merecemos, nós adquirimos, porque o Senhor Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. A oração do crente, ela precisa ser alicerçada no firme fundamento. Uma deriva, que uma tempestade está revolta, e o barco está à deriva. Tem a onda de 3, 4 metros. E aquele barco está a ponto de afundar. E de repente o capitão lança, e a âncora desce até o fundo do mar. Até aonde tem terra firme. E a certeza está no Deus que nós servimos. Porque a âncora é as nossas orações. E se você estiver com a sua âncora firmada em Deus, nenhuma tempestade, nenhuma circunstância vai abalar a sua fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não espera, mas que você crê. Amém? Então nós precisamos ter essa fé firmada no Senhor, essa fé estabelecida num Deus que pode todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força, e nós precisamos entender que a âncora que está firmada no Senhor vai nos conceder a dádiva, a graça, a vitória, somente nele. Agora experimenta livramentos extraordinários. Eu quero dizer para você que enquanto você está aqui, até você chegar aqui, esse mês todo que passou de fevereiro, de janeiro, de fevereiro, até hoje, 8 de março, muitas sepulturas foram fechadas. Porque o Senhor, Ele nos dá livramentos extraordinários. E se você está vivo hoje, é porque Deus tem um propósito sobre a sua vida. Se você está vivo hoje, é porque Deus tem uma promessa para você. E essa promessa está firmada em Deus. Porque você seja que ora. Amém? Pedro estava preso, mas a igreja insistente, ela estava em contínua oração. E de repente, Deus enviou um anjo e abriu as portas, e as cadeias não podiam mais se fechar. A porta abre, fecha.
fecha. E a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. E Pedro foi livre por conta de uma igreja nada a orar. Então, quando você tiver uma causa, um problema para resolver, coloque diante de uma igreja que ora. Porque assim como foi com Pedro, será contigo. Assim como foi Pedro, que estava preso, que achava que não tinha solução, porque tinha uma igreja que orava. O anjo do Senhor foi até aquela cadeia e o livrou da prisão. Quando a igreja ora, o impossível se torna possível. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Quando a igreja ora, o impossível se torna possível. De uma igreja que ora. Porque Deus se move a favor da terra. Eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei quão difícil está a sua situação, mas eu quero te dizer que Deus se move a seu favor. Deus está no controle, querido. Ele está no controle e Ele se move em seu favor. A igreja vive em unidade e poder espiritual. Quando nós estamos em unidade, quando nós estamos em comunhão, em oração, corações se unem em um só propósito. Oração aqui, do pediu por mim, vocês oravam num só propósito. Senhor, cura Débora. Cura Débora. Senhor, cura Débora. A gente diz hoje que a Débora está curada. Houve uma unidade, houve um só propósito e a Débora está curada. E grava essa data aí, 11 de abril, pastor. 11 de abril será o nosso Corações de Graças e eu quero toda para nós declararmos que o Senhor faz, porque existe uma igreja que ora. Amém, igreja? A unidade fortalece a fé e gera ousadia para testemunhar. Eu estou aqui com ousadia, eu estou aqui feliz, porque eu posso testemunhar a cura da minha filha. Porque eu posso testemunhar que o Senhor fechou a sepultura e a minha filha está viva para a glória do Senhor. Que ora não se divide, mas se fortalece, porque a oração é o que mantém a igreja firme, rocha inabalável em Cristo. Quando nós estamos orando em unidade, é como se o nosso alicerce começasse a ficar um Deus que é um Deus de promessa. Estabelece a sua fortaleza sobre nós. A igreja que ora vê milagres e vê crescimento. Porque quando nós estamos orando, nós estamos para cá, pastor Clóvis, e nós ouvimos um testemunho no carro de que ele tinha um pastor que fazia orações 24 horas. Um pastor que dobrava o joelho, um pastor que fazia relógio de oração. É verdade, igreja? É verdade o que o irmão falou desse homem? É um homem que ora? É um homem que busca? É um homem que fica incessantemente de joelho? É, pastor. É por isso que essa igreja está do jeito que está. Cheia. E independente de onde o Senhor estiver. Porque o Senhor é um homem que ora. Sobre ti está a herança do Senhor. Sobre ti o Senhor deu a promessa, o propósito. E cada vez que você ora, a igreja cresce. Cada vez que você ora, vidas são rendidas aos pés do Senhor. Cada vez que você ora, milagres acontecem sobre este lugar. Cada vez que você ora, os mortos ressuscitam. Enfermidades são lançadas no fogo do inferno. Porque você é um homem que ora. Você é um homem temente
a Deus, e você tem ensinado a sua igreja que a diferença de uma igreja é a oração. Aleluias! A oração prepara o terreno para o mover do Espírito Santo. Você quer ver o mover do Espírito Santo? Comece a orar. Você quer ver o mover do Espírito Santo? Comece a orar. Você quer ver o seu marido salvo? Comece a orar. Você quer ver a cura do seu filho? Comece a orar. Você quer ver o seu filho voltando para Jesus, passando pelas portas, aceitando a Jesus como único e legítimo Salvador? Comece a orar. Nunca pare de orar, porque há diferença numa igreja que ora. Onde há oração, há vidas. Onde há oração, há crescimento. Onde há oração, há conhecimento de fazer todas as coisas. Aleluias! A igreja que ora permanece firme nas adversidades. Muitas das vezes é necessário nós estarmos com os nossos joelhos dobrados, muitas das vezes chorando, muitas das vezes ali aflito, mas eu quero te dizer que, embora nós estejamos angustiados, mas nós não estamos destruídos, porque o Senhor é aquele que move com o Espírito Santo a oração de um crente que é temente ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então não cesse de orar, mesmo mediante as adversidades, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo o seu gemido. O Senhor está ouvindo o seu coração aflito. Então não temas, porque o Senhor é contigo, porque a oração sustenta em tempos de perseguição e em tempo de crise. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos. Amém? Você pode falar isso? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. A diferença não está na ausência dos problemas, mas na força recebida em Deus. Uma igreja que ora não desanima, mas se renova, porque sabe que a sua força vem do Senhor. Então confia no Senhor, alegra o seu coração, não temas, Deus é contigo. Vai orando, vai ouvindo o que o Senhor vai te dizer, porque o Senhor é aquele que nos dá estratégia. Aleluia. É aquele que não temas, abençoa, porque o Senhor é aquele que toma conta, é aquele que vai à frente. O Senhor é aquele que vai dizer. Mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas, no Deus que não nos faz desanimar, no Deus que nos levanta. Toda a história da Bíblia, Deus fala, marcha. Ele criou um povo para marchar, não foi um povo não foi um povo para poder ficar desanimado, não foi um povo para poder ficar sentado. Deus é o Deus de movimento e Ele quer nos movimentar através da nossa oração. Conta uma história que uma menina morava numa cidade de muita sequidão, num deserto, e lá tinha uma igreja bem pequenininha e uma igreja que ora. E eles estavam em contínua oração, Aqui no início eu falei que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não esperamos e a prova daquilo que a gente não acredita. Muitas vezes a gente ora, a gente não espera e a gente não acredita. A gente só acredita, só espera porque nós estamos firmada no firmamento.
E esse firmamento é Deus. Sabe por que a gente acredita? Porque não é a nossa crença. Não é o que a gente acredita. Mas é a fidelidade de Deus para com a promessa dele para as nossas vidas. E lá tinha uma igreja muito pequenininha. Uma igreja que ora. Tem uma menina adolescente que tinha fé. E todos os dias, a sobrinha dela. O que eu falei? Que lá era uma terra de sequidão. Não chovia, era uma cidade desértica. Não chovia. Mas ela sempre ia com a sombrinha debaixo do braço. E todo mundo ficava olhando, porque eles oravam, mas eles não acreditavam. Eles oravam, mas eles não esperavam. E você? Quantas vezes você tem orado e não tem esperado? Quantas vezes você tem orado e não tem acreditado? Pois eu vim aqui hoje para te dizer que você tem que ser como essa menininha. Começa a colocar o guarda-chuva debaixo do braço, porque vai chover. Vai chover bênção sobre a sua vida. Começa a acreditar que a sua bênção vai chegar, ainda que tudo prove ao contrário, ainda que todos digam não, não, não. Comece a colocar a sua bênção debaixo do braço. Comece a declarar: o Senhor me prometeu e Ele vai fazer. Pois choveu naquela cidade e eles colheram a maior colheita da vida deles. Aonde havia sequidão começou a florescer. Aonde havia sequidão começou a brotar árvore. E essas árvores começaram a virar um pomar de tanta fruta que dava, por conta de um adolescente de 12 anos que levava a sombrinha debaixo do braço. E ela creu de que o Senhor ia derramar chuvas de bênção sobre aquele lugar, e a terra dela floresceu. Então é sobre isso. Durante 5 anos de existência da minha filha, eu só tinha não como resposta. Não tem cura, não vai dar certo. A sua filha nasceu com um diagnóstico de doença falciforme e uma doença crônica. Não vai ter cura. Ela vai melhorar, ela vai para o hospital, vai tomar morfina, vai voltar para casa, vai tomar hidróxido de ureia, que vai dar uma qualidade de vida, mas não tem cura. Mas quando eu peguei a minha filha nos braços, quando eu fui chamada na assistente social com um teste do pezinho, eu olhei para minha filha e falei assim: eu não acredito nesse diagnóstico. Eu acredito num Deus que cura. Eu acredito no Jeová Rafa, o Deus que cura. E a minha filha vai ser curada. A assistente social foi enviada de não sei de onde. E ela disse: a sua filha vai ter déficit de atenção, a sua filha não vai andar, a sua filha vai ter dificuldade para falar, a sua filha vai simplesmente existir. Eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus. E ela falou: mais uma crente na minha vida. Eu sou crente, eu acredito no Jeová Rafa, no Deus que cura. E eu vou levar minha filha lá, curada, com o diagnóstico. Aqui, querida, você não acreditava que a minha filha ia ser curada? Eu estou trazendo a prova, não para te esfregar no rosto, mas para te provar que eu... Igreja que olha essa diferença. É por isso que eu quero dar um culto de ação de graça bem lindo, bem grande, para que o povo veja o manifestado poder de Deus. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. E eu falei para Deus: Deus, independente se o Senhor me curar minha filha ou não, eu vou te dar o culto de ação de graça. Porque eu te adoro, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas pelo que Tu és. Eu te adoro, Senhor, desde quando o Senhor me chamou aos 2 anos de idade para te adorar. E independente do que o Senhor vai fazer, eu vou dar o culto de ação de graça. Então, o meu guarda-chuva foi o culto de ação de graça. Eu falei: Senhor, eu já estou preparando o culto de ação de graça da minha filha. Eu não sei onde vai ser, eu não sei onde eu vou estar, mas o culto de ação de graças vai acontecer.
E muitas vezes, queridos, a minha filha morreu. Muitas vezes a minha filha partiu dessa para melhor, porque estar com Jesus é sempre melhor. E eu falava, Senhor, e agora? E agora me adora. Agora ora. E eu dobrava os meus joelhos no hospital, na maca diante da minha filha, orava dentro do banheiro, porque era o único lugar onde a presença do Senhor de Deus estava, e eu estava lá orando. Às vezes se ajoelhava, fechava a tampa do vaso e orava, fala comigo, Senhor, responde a oração de uma igreja que faz a diferença. Existe um povo justos que estão orando pela minha filha, então o Senhor pode fazer acontecer. E de repente a Débora vivia, e de repente a Débora vivia cheia de alegria, e de repente a Débora testemunhava no hospital, e de repente a Débora ganhava um médico para Jesus, e de repente a Débora ganhava uma enfermeira para Jesus, porque Deus se move na oração do justo. E não é sobre a Débora, não é sobre a cura da Débora, mas é sobre o que Deus tem feito através da Débora. É sobre o que Deus vai fazer com ela. É sobre o que Deus vai fazer comigo. É sobre o que Deus vai fazer com a minha família. Então, independente do que Deus vai te dar, pense que não é sobre você. Não é sobre a sua promessa, não é sobre o seu propósito, mas é sobre o que Deus quer fazer através da promessa que Ele te deu. É sobre o propósito que Deus quer fazer através da promessa. Deus quer te levantar para ganhar um povo. Deus quer te usar para salvar outras pessoas. Então, querido, não pense que o guarda-chuva daquela criança foi para provar simplesmente a fé dela. Mas foi para provar um povo que estava desacreditado da promessa e para ver a manifestação da glória do Senhor. Então o Senhor quer levantar o povo nesta noite. Eu já tenho prova de que vocês são uma igreja que ora, uma igreja que é determinada por Deus, é uma igreja que vai avante, é uma igreja que está sempre à frente daquilo que Deus quer. Mas não é sobre vocês. É sobre o que Deus quer fazer através de vocês. É sobre fora dessas portas. O Senhor manda dizer para essa igreja que é necessário evangelismo. É necessário visita nos lares. É necessário buscar as almas fora. Chega do conforto da sua cadeira. Está na hora de você agir, está na hora de você andar, está na hora de você correr, porque Deus tem pressa para agir através do que Ele quer fazer através da sua vida. E todos estão dispostos para ouvir a voz de Deus. Você já ora, você já busca, agora ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus quer falar com você nessa noite, porque Deus quer buscar almas. O Senhor está com pressa, porque Ele quer vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós estamos ansiando o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha, o mundo é só caos. A gente quer ir embora dessa terra, mas existe um povo que precisa ouvir falar de Jesus. E Ele quer usar a mim, e Ele quer usar a ti. Ele quer usar você para isso. Então, você já tem um líder que ora. Já tem um líder que tem buscado dia após dia. E ele tem visto frutos da sua ação. Agora está na hora de Deus levantar você como líder. Você como líder na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, indo pelo caminho, buscando vidas. É na padaria, é no supermercado. O Senhor está requerendo de nós buscar as almas. Levar Jesus através das nossas vidas. O maior campo missionário foi dentro do hospital. Eu passei a vida inteira
tendo uma agenda imensa, cantando igrejas e mais igrejas, e viajando para lá, viajando para cá, e o fogo caía na igreja, era uma bênção, e Deus falava ao meu coração: vou te levar para uma outra terra, vou te levar para outro lugar, uma terra que você não sabe, mas eu lhe mostrarei. E depois de alguns anos buscando ao Senhor, como cristã, fazendo a obra do Senhor, adorando, cumprindo a agenda, depois de alguns anos já casada, depois que eu já tinha uma filha de 5 anos, Deus me deu uma outra filha como presente. E ali começou a jornada numa outra terra, a terra do hospital. E hoje eu cuido de mais de 40 mulheres em depressão. E o Senhor tem me usado para curar essas mulheres. E lá dentro do hospital, orando, eu estava orando, a minha filha já estava bem. Um dos momentos, não foi agora no transplante, um dos momentos que a minha filha estava no hospital, eu estava inquieta e o Senhor falou: ora, ora. E eu levantei e fui para o corredor do hospital e comecei a orar. Senhor, se existe alguém aqui que precisa de oração. Eu não sei por que a minha filha está internada. Ela só está no antibiótico. Esse antibiótico que ela está tomando, ela pode tomar em casa. Não precisa ficar aqui internada, Senhor. Por quê? Eu escutei uma voz audível: corre para o quarto. E eu corri achando que era Débora. E quando eu cheguei no quarto, tinha uma mulher que estava tentando suicídio no 7º andar. E quando eu olhei ela na janela, ela já estava com metade do corpo, eu corri. E pela força do Senhor, porque eu não sei como eu cheguei até aquela mulher, foi como um vento impetuoso, como um flash. Deus me levou até a janela e eu puxei as pernas. Ela caiu em cima e eu expulsar o espírito de suicídio que estava sobre ela. E eu sacudi ela e falei: todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, sai dela agora, em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. E aquela mulher acordou, começou a chorar e falou: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu falei: você não vai morrer, porque você tem uma promessa. E ela tinha 2 filhos com doença falciforme. E ela estava com uma blusa de manga comprida, e quando ela abriu os braços assim, ela falou: eu tenho que te mostrar uma coisa. Ela abriu a manga, puxou a manga, e ela estava toda mutilada, cortada por gilete. E eu falei: por que você está se mutilando assim? Porque eu não aguento ver os meus filhos sentirem dor. E para eu sentir a mesma dor que eles, eu começo a me mutilar. Eu falei: isso é mentira do diabo. E a partir de hoje, você não vai se mutilar mais. Porque você está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E você vai ser uma mulher santa pelo Senhor. Você quer aceitar Jesus? Ela falou: eu quero, eu quero. Eu falei: então você aceite a Jesus. Ela estava desviada dos caminhos do Senhor. É uma mulher lá de Itaboraí. Hoje ela está na igreja metodista. E toda a família aceitou Jesus. Porque eu falei: sem Jesus você não vence essa batalha. É só com Jesus. E hoje toda a família está salva e lavada, remida pelo sangue de Jesus. Foi por isso que a Débora estava internada. Era só para salvar essa mulher. É só para esse propósito, para que Deus salvasse aquela mulher e toda a sua família fosse alcançada. Então Deus tem os seus mistérios de trabalhar. Deus tem as suas coisas para resolver. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é como a gente quer, mas é como o Senhor quer. Então eu gostaria que você fosse para a sua casa hoje e refletisse: Senhor, o que eu tenho feito para que através de mim outras pessoas sirvam a Ti? Senhor, o que eu preciso fazer para que o meu propósito, o propósito que o Senhor tem estabelecido sobre a minha vida,
seja cumprido e através de mim outras pessoas venham a ti. Eu queria que você fosse para sua casa com essa pergunta. Porque a diferença da igreja que ora não está apenas no que o que você quer fazer, mas aquilo que a sua fé espera em Deus, para que Ele possa te responder. Oração é apenas um ato religioso. Hoje eu vou para a igreja. Venha para a igreja espiritual. Hoje Deus vai falar comigo de uma forma diferente. Porque a fé é uma demonstração. A oração é uma demonstração de uma fé viva e não morta. O Senhor quer que uma igreja seja viva e não morta. E nós só nos levantamos para viver quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, quando nós ouvimos ao Senhor. Uma igreja que ora, não apenas ora com Deus, mas se prepara para o que Ele vai fazer. Vocês estão aqui preparados para o que Deus vai fazer nessa noite? Para o que Deus vai fazer hoje ainda? Quantos estão preparados para o que Deus vai fazer? Só quer bem, só quer receber, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas Deus está levantando um povo para receber bênçãos espirituais. Que sejamos como aquela menina, não apenas pedindo, mas esperando com confiança a resposta do Senhor. Amém? Se coloque de pé nessa hora. Aleluias. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar. Queridos, orar ao Senhor. Eu quero focar dessa vez com você. Amém? Começasse a orar. Se existe alguém que necessita buscar ao Senhor face a face, se existe alguém que quer aceitar Jesus como o único e legítimo Salvador, existe uma igreja que está orando por você nessa hora. Existe uma igreja que está orando para que as algemas sejam quebradas, para que demônios batam em retirada e para que a sua vida seja uma vida completa, viva e abundante. Existe uma igreja que está orando nessa hora. Existe uma igreja de olhos fechados buscando a face do Senhor. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, que o Espírito Santo te convença e você venha até o altar aceitar aquele que é vivo, aquele que quer te abraçar nessa noite, aquele que está aqui de braços abertos. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo eu preciso. Espírito Santo,
Porque o Senhor é contigo.
Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Fale todo o seu nome completo para o Senhor escrever no livro da vida. Fala bem alto. Bem alto. Flávio Alexandre da Silva Lima. Aplauda o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Seja bem-vindo à igreja que ora. Seja bem-vindo ao rebanho do Senhor. Em nome de Jesus. Conte comigo. Conte com o pastor Clóvis. Conte com essa igreja amada.